Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de uma minissérie, 3 episódios, uma minissérie documental que tem um título horrível, mas que vale muito a pena ser vista. Estou falando de Procurados, Estados Unidos da América, Osama Bin Laden, está na Netflix. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos assinantes do meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Se você não conhece o site ainda, dê uma olhada lá. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos por semana exclusivos para o site. Eu faço debates, cursos, workshops. Você tem acesso ilimitado ao acervo do site, que tem quase 800 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão curtir. Gente, eu queria falar hoje de uma minissérie documental, que é um tema que me fascina pra caramba, mas eu relutei em ver essa série de tão horrível que é o título, uma coisa tão apelativa. Eu achei que era mais uma dessas séries de true crime, assim, meio vagabundas e tal. O título é Procurados, Estados Unidos da América, Osama Bin Laden. Né? Eu já vi isso várias vezes, o algoritmo vivia me indicando isso. E eu sempre pulava, porque parecia uma daquelas coisas apelativas, sensacionalistas e tal. Só que eu sou obcecado por essa história, né? A história do 11 de setembro, a história do Bin Laden, né? A história de como ele foi depois caçado e morto, né? Pelas forças, pelos Estados Unidos, né? É fascinante pra caramba, né? Eu já li vários livros sobre o assunto, recomendo inclusive um que ganhou o Pulitzer, que é um livro maravilhoso do Lawrence Wright, chamado O Vulto das Torres. Né? Eu tenho ele em inglês, mas em português chamou como Vulto das Torres. Eu vejo qualquer coisa sobre esse tema, né? Inclusive o filme da Catherine Bigelow é muito legal também, né? O filme dramático, né? A Hora Mais Escura, né, que é um filme muito bem feito. Tá? A Catherine Bigelow fez também Guerra ao Terror, esse filme eu recomendo também. Assim, de tanto que eu gosto desse tema, eu acabei me rendendo e assisti Procurados, EUA, Osama Bin Laden. Falei, vou dar 10 minutinhos, se for aquela apelação eu paro. Mas não era. Para minha surpresa, era muito bem feito. É um documentário com boas entrevistas, com pessoas importantes da história, cenas de arquivo que a gente já tinha visto, né, porque hoje em dia é impossível achar cenas novas do 11 de setembro, mas aquelas cenas são tão impactantes, são tão emblemáticas, são tão fortes, né, que é impossível você parar de ver. Eu, toda hora que tem qualquer coisa sobre o 11 de setembro, eu paro para ver, porque aquilo ali realmente foi um acontecimento muito marcante para todo mundo. Mas eu comecei a ver 10, 15 minutos, fiquei meio vidrado, assim, acabamos vendo os 3 episódios de uma vez. Né? E o filme começa, claro, no 11 de setembro de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, e depois ele conta, por meio de entrevistas e cenas de arquivo, a história do Osama Bin Laden, né, desde quando ele era... desde quando ele teve lá, fundou a Al-Qaeda, né, e a Al-Qaeda a gente sabe que ela... Uma versão embrionária da Al-Qaeda, recebeu dinheiro americano, né, durante a guerra do Afeganistão com a União Soviética. Né? Então é uma história muito incrível, né, como os Estados Unidos no início lá ajudou de certa maneira a fundação da Al-Qaeda, né, e depois perseguiu Osama Bin Laden e a Al-Qaeda pelo atentado do 11 de setembro. Mas a série conta em 3 episódios o atentado às Torres Gêmeas, depois a descoberta de que a Al-Qaeda e o Bin Laden eram os autores do atentado e a busca pelo Bin Laden em vários países do mundo. E, claro, não preciso ficar dando spoiler aqui, todo mundo sabe o que aconteceu. Né? O Bin Laden, 10 anos depois, quase 10 anos depois do atentado, em maio de 2011, se não me engano, ele é encontrado numa casa no Paquistão. Os Estados Unidos fazem uma operação militar lá e matam ele. Mas assim, a maneira como toda essa história é contada é muito bacana, muito bem feita, é muito... as pessoas que estão sendo entrevistadas são pessoas importantes, não são, né, são pessoas que estiveram realmente na investigação, que faziam parte
das agências de contra-terrorismo, da CIA também. Então, assim, as entrevistas são muito boas, as cenas de arquivo são muito, muito, muito incríveis, assim, a maneira como toda a minissérie é editada, ela leva a um clímax, você sabe o que vai acontecer, mas ela fica emocionante de qualquer maneira. Então, assim, se você já conhece a história, é sempre legal rever. Se você não conhece a história, eu acho que essa minissérie aí, apesar desse título lamentável e apelativo e sensacionalista, ela é uma boa porta de entrada aí para quem quer saber mais sobre esse caso. É um acontecimento histórico, né? Marcou a vida de todo mundo. Quem é capaz de esquecer onde estava no 11 de setembro, né? A gente lembra exatamente onde a gente estava, porque é clichê falar, mas realmente o mundo parou naquele dia. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site andrebarcinski.com.br. É o meu site de jornalismo cultural, é o único lugar onde eu escrevo regularmente hoje. Por R$ 20 por mês você tem direito a 3 textos inéditos exclusivos por semana e eu promovo também debates, cursos, workshops, um monte de coisa legal no site. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem mais de 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos e 80 cursos que vão desde história do cinema, carreira de David Bowie, os melhores filmes de Akira Kurosawa, tem muito curso legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.